Bom dia, good morning, buenos dias. Os anos 70 chegavam ao fim e o Vasco mostrava ao Brasil a sua cara. Campeão brasileiro em 74 e vice em 79, o time da Cruz de Malta apresentava jogadores de forte identificação, principalmente o seu grande e explosivo artilheiro. Acontece que a Europa também observava o esquadrão da colina, e os dias de Roberto em São Januário estavam contados. Meu nome é Rafael Garcia Assunção, um louco apaixonado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós temos a história mais linda do futebol mundial, pois o mundo é Vasco. Vasco da Gama, se vitória já tem no passado, glórias mil há de ter no porvir. O seu nome é por nós adorado, como estrela no céu a fulgir. Avante então que pra vencer, sem discussão, basta querer. Os vascaínos de terra e mar, os paladinos, é mundial a sua fama. Vasco da Gama não tem rival, mais uma glória, lutar, vai conquistar para a vitória. Em 1979, a política do Clube de Regatas Vasco da Gama se transformava. Surgia na colina a chapa União Vascaína, arquitetada por Eurico Miranda e encabeçada por Alberto Pires Ribeiro, para derrubar o presidente Agatirno da Silva Gomes, que ocupava o poder do clube há uma década. Chamados de os Seis Homens de Ouro, o grupo contava com Olavo Monteiro de Carvalho, Pedro Valente, Antônio Soares Calçada, Amadeu Pinto da Rocha e Arthur Sendas. Alberto Pires Ribeiro acabou eleito como o 40º presidente da história da agremiação, nomeando Eurico como seu assessor especial. Após um grande ano em 1979, Roberto Dinamite atraiu o interesse de grandes clubes europeus, entre eles o poderoso Barcelona. O time espanhol atendeu a todas as exigências e contratou o artilheiro vascaíno em 1980, para desespero da torcida. O Vasco iniciou aquele ano vencendo o torneio José Fernandes em Manaus, após vitória contra o Nacional de Manaus por 2-0 e Flamengo por 1-0. Pela Taça Libertadores, foi eliminado na primeira fase. A reformulação no elenco pagava o preço, e o treinador Orlando Fantoni não resistiu muito tempo no comando da equipe. De novidade, apenas o retorno do goleiro Mazzaropi no lugar de Leão, e a chegada dos meias Carlos Alberto Pintinho e Paulo César Caju. O Campeonato Brasileiro começou no primeiro semestre, e o Vasco apresentava um bom futebol, se classificando para a segunda fase. Enquanto isso, na Espanha, o Barcelona trocou de técnico e o novo treinador, o argentino Helénio Herrera, não se deu bem com Roberto Dinamite. Após estrear metendo 2 gols, o atacante foi pouco aproveitado e um retorno ao Brasil começou a ser cogitado. Para surpresa geral dos fãs e delírio da mídia brasileira, o Flamengo, rival histórico e grande vítima de Roberto, anunciava um desfecho positivo na sua contratação. Dentro em breve, poderei dar a boa notícia de que teremos mais um craque na Gávea. O Roberto? Mais um craque na Gávea. Foram semanas de informações desencontradas e declarações polêmicas, que só se resolveram quando o diretor Eurico Miranda foi até Roberto na Espanha e o convenceu a retornar ao clube da colina.
Após 3 meses e 3 gols marcados em 11 jogos pelo Barcelona, Roberto reestreava no Maracanã com a camisa do Vasco da Gama diante do Corinthians, pela penúltima rodada da segunda fase do Brasileirão. Tiro de Roberto. Guima. Que bola que ele colocou pro Roberto. E foi uma atuação de gala. O Vascão venceu por 5-2, com 5 gols de Roberto Dinamite e uma declaração de amor eterno à Cruz de Malta. Lá vai Roberto. Bateu pro gol. Sensacional de Roberto. O Vasco chegaria à terceira fase do certame nacional, mas acabaria eliminado e vendo seu arquirrival Flamengo ser campeão brasileiro pela primeira vez. Pelo Campeonato Carioca, Vasco e Fluminense empataram em pontos no primeiro turno e decidiram a taça num jogo extra. Diante de 101 mil pessoas no Maracanã, a experiente equipe cruzmaltina saiu ganhando com um gol de Roberto, mas viu Cláudio Adão empatar no segundo tempo. A decisão por pênaltis, o Vasco perdeu 2 pênaltis com Dudu e Orlando Lelé e acabou como vice-campeão. Já no segundo turno, o Vasco ganhou com tranquilidade a Taça Gustavo de Carvalho e foi para a decisão com o Fluminense. Em jogo único, o Flu venceu por 1-0 e conquistou o título, frustrando a imensa maioria vascaína no Maracanã. No meio do ano, o Vasco foi disputar alguns torneios amistosos na Europa. Foi vice-campeão do torneio Juan Gamper, após vencer o River Plate por 3-2 e perder a final para o Barcelona por 2-1. E também foi vice do torneio de Belgrado, após vencer o Arsenal da Inglaterra por 2-1 e perder para o Estrela Vermelha da Iugoslávia por 4-2. Pelo menos foi campeão do troféu Colombino na Espanha, ao vencer o Espanhol de Barcelona por 1-0 e o Recreativo Huelva por 3-1. Em 1981, com o técnico Zagallo, o Vasco apresentava um elenco razoável para a disputa do Campeonato Brasileiro. Com os veteranos Roberto, Mazzaropi e Orlando Lelé, a equipe chegou à terceira fase da disputa e acabou eliminada pela Ponte Preta, acabando na 5ª colocação. Logo após o campeonato, disputou um torneio em Governador Valadares e conquistou o título após vencer o Democrata local por 3-2 e o Flamengo por 1-0. Na sequência, viria o Campeonato Carioca. O Vasco venceu o segundo turno, Taça Ney Cidade Palmeiro, enquanto o Flamengo venceu o primeiro e o terceiro turnos. Pelo regulamento, bastava o Flamengo empatar um dos 3 jogos da final, que seria o campeão. No primeiro jogo, diante de 80 mil pessoas, o Vasco venceu por 2-0, com 2 gols de Roberto. Ganhando o Roberto na entrada da área, bateu. O segundo jogo foi realizado numa quarta-feira chuvosa, e quando tudo indicava o título do Flamengo, Roberto marcou faltando 2 minutos para o fim da partida. Do Vasco! Roberto Dinamite explode a galera vascaína no Maracanã. A terceira e decisiva partida foi realizada num domingo para 170 mil torcedores presentes no maior do mundo. O Flamengo abriu 2-0 no primeiro tempo e já comemorava quando Ticão diminuiu o placar aos 38 minutos do segundo tempo. Quando o Vasco pressionava o adversário, um torcedor do Flamengo invadiu o gramado, dizem que incentivado pelos dirigentes da equipe rubro-negra. Após uma longa paralisação, os ânimos esfriaram e a partida recomeçou, mas a reação não aconteceu e o Vasco amargou mais um vice-campeonato, no que ficou conhecido como o Jogo do Ladrilheiro. Roberto acabaria como artilheiro do campeonato com 31 gols. O Vasco começou o ano de 1982 vencendo o torneio de Montevidéu no Uruguai, ao bater o Peñarol por 1-0. Pelo Campeonato Brasileiro, após boas goleadas, acabou eliminado pelo Grêmio e terminou em 10º lugar. Antes do Campeonato Carioca, conquistou o torneio João Castelo no Maranhão, vencendo o Sampaio Corrêa por 5-2.
Vasco e Flamengo terminaram o primeiro turno do estadual empatados e disputaram a grande final num jogo extra. O Flamengo venceu por 1-0 com um gol de Adílio no último minuto de jogo. O América venceu o segundo turno e o Vasco obteve o direito de disputar o triangular final por ter feito o maior número de pontos nos dois turnos. Na primeira partida, o Vasco venceu o América por 1-0, gol de Ivan. Depois, o Flamengo também venceu o América por 1-0, gol do ex-vascaíno Wilsinho. Na última partida, o Flamengo, que se sagrara campeão da Libertadores 3 semanas antes, vinha como favorito. Mas com um gol de Marquinhos de cabeça e uma atuação fenomenal do goleiro Acácio, o time treinado por Antônio Lopes derrubava o campeão continental e após 5 anos e 4 vice-campeonatos, o Vascão era campeão carioca de 1982. Na cobrança de Pedrinho Gaúcho, ele antecipou seu goleiro Raul, tocou no fundo do gol, aos 3 minutos do segundo tempo. Naquele ano foi disputada a 12ª Copa do Mundo, na Espanha, e o Brasil era favorito por causa da excelente geração de craques e pelos resultados obtidos em amistosos, comandados pelo treinador Tele Santana. Ele chamou o lateral esquerdo Pedrinho do Vasco para a Copa. Na véspera da estreia, o centroavante Careca se machucou e o astro Roberto Dinamite foi convocado para o seu lugar. A seleção brasileira fez uma campanha majestosa, mas foi eliminada pela Itália e as críticas foram pela não utilização do atacante vascaíno, que estava numa fase excelente. Na esfera política, o então assessor Eurico Miranda, que representava o Vasco nas reuniões da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, se sentia desprestigiado junto aos homens de ouro da diretoria vascaína, que tentavam acalmar os ânimos quase sempre exaltados do Cartola. Eurico então rompeu com o grupo e lançou a sua candidatura em 1982, enfrentando e perdendo para Antônio Soares Calçada. Em 1983, o Vasco mantinha praticamente todo o elenco do ano anterior. Nomes como Acácio, Pedrinho Vicençotti, Galvão, Hernani, Serginho, Marquinho e João Luiz mantinham um status de titularidade e recebiam na equipe o zagueiro uruguaio Daniel Gonzalez, o meia Eloy, o zagueiro Nenê e o atacante Paulo Egídio. Edevaldo assumiria a lateral direita e o jovem meia capixaba Giovani, campeão e melhor jogador do Campeonato Mundial de Juniores pela seleção brasileira, assumia a responsabilidade da criação. O Vasco fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, chegando às quartas de final contra o Flamengo. Após uma derrota e um empate, a equipe foi eliminada e acabou na 6ª colocação, vendo seu maior rival conquistar o 3º título nacional em 4 anos. Pelo Campeonato Carioca, uma campanha abaixo do esperado, e o campeão carioca do ano anterior acabaria na 7ª posição. O Fluminense acabaria como campeão. Já o ano de 1984 se mostraria favorável ao Vasco. Começou o Campeonato Brasileiro atropelando seus adversários, incluindo a sua maior goleada na história da competição, 9-0 sobre a equipe da Tuna Luso. Nas semifinais, despachou o Grêmio, com grande atuação de Roberto Dinamite, que viria a ser o artilheiro do campeonato, com 16 gols. Na grande final, duelou contra o rival, o Fluminense. E agora o Luiz Carlos Félix vai processar a 1 minuto de silêncio. A equipe tricolor contava com grandes jogadores, como o paraguaio Romerito, o zagueiro Ricardo Gomes, o lateral Branco e o casal 20, Washington e Assis. Já o Vasco havia trazido junto ao Bangu o meio-campo Mário e o craque Arthurzinho, o zagueiro Donato junto ao América e o habilidoso ponta-direita Mauricinho, que veio do Comercial de Ribeirão Preto. Em 2 jogos emocionantes e amplamente estudados, a forte defesa tricolor, que não tomou gol nos últimos 5 jogos do campeonato, segurou o artilheiro Dinamite e faturou o título após uma vitória de 1-0 e um empate em 0-0. 3 jogadores vascaínos entraram na seleção do campeonato,
o goleiro Roberto Costa, o volante Pires e o artilheiro Roberto. O vice-artilheiro do Brasileirão também foi um vascaíno, o meia Arthurzinho. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco chegou ao triangular final após vencer a Taça Rio, mas perdeu as 2 partidas e acabou na 3ª colocação. Disputou o torneio Teresa Herrera na Espanha e ficou com a vice-colocação após perder nos pênaltis para a fortíssima equipe da Roma, vice-campeã da Liga dos Campeões da Europa. Em 1985, o goleiro Acácio assumiria definitivamente a titularidade no gol vascaíno. Na lateral surgiu um dos maiores nomes da história do futebol cruzmaltino, o craque Mazinho. Mas a maior revelação estava lá no setor ofensivo. Com 1,68 m de altura, um artilheiro invocado começava a trilhar o caminho para ser um dos maiores atacantes do futebol mundial de todos os tempos: Romário. No Brasileirão de 85, o Vasco fez uma campanha fraca e acabou eliminado pelo Bangu, que viria a ser o vice-campeão brasileiro daquele ano. Pelo Campeonato Carioca, a equipe não se classificou para o triangular final, onde o Bangu mais uma vez naufragou na final, dessa vez contra o Fluminense. Roberto Dinamite acabaria na artilharia da competição com 12 gols, e Romário seria o vice-artilheiro com 11. Pela Taça Libertadores, uma campanha pífia e eliminação na primeira fase. Para completar o cenário daquele ano, novas e polêmicas eleições na colina. Eurico Miranda vinha mais uma vez para enfrentar o presidente Antônio Soares Calçada, dessa vez com um certo favoritismo, principalmente pelos maus resultados esportivos do clube. Mas para a surpresa dos sócios, mais uma vez Calçada foi eleito. Em 1986, com a intenção de apaziguar a política vascaína e unir forças buscando um Vasco mais forte, o presidente Antônio Soares Calçada convida Eurico Miranda para assumir a vice-presidência de futebol, cedendo plenos poderes para que o novo dirigente exerça gestão absoluta sobre o futebol do clube. Naquele momento, surgia a mais vitoriosa parceria da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Dentro de campo, a dupla Roberto e Romário continuava brilhando. No Campeonato Carioca, a dupla ajudou o Vasco a vencer a Taça Guanabara diante do Flamengo, 2-0. O Flamengo venceu o segundo turno e as equipes se enfrentaram na final. Depois de 2 jogos equilibrados que terminaram empatados em 0-0, o terceiro e decisivo jogo trazia o artilheiro do campeonato, Romário, com 20 gols, e o vice-artilheiro Roberto com 19 gols, enfrentando o craque rubro-negro, Bebeto. O atacante baiano levou a melhor, e o Vasco, mesmo com o melhor ataque da competição com 50 gols, perdeu por 2-0, amargando o vice-campeonato naquele que ficaria conhecido como o Campeonato das Papeletas Amarelas. Esse escândalo, que explodiu naquele ano, indicava um esquema de compra de árbitros e adversários pelos dirigentes do Clube de Regatas do Flamengo. As diversas narrativas culminaram numa guerra política dentro do Flamengo, mas os resultados de campo foram mantidos. Pelo Brasileirão, a equipe vascaína foi eliminada nas oitavas de final pelo Guarani de Campinas, que seria o vice-campeão ao perder para o jovem time do São Paulo Futebol Clube, conhecidos como os Menudos do Morumbi. O único título que a equipe conquistou em 1986 foi a Taça Juiz de Fora, ao derrotar o Tupi por 4-1. A parceria Calçada e Eurico trouxe de volta o rumo da caravela vascaína. E os anos seguintes revelariam mais destaques e muitos títulos. Alô você que tá curtindo o conteúdo do canal, quer saber mais sobre a história mais linda do futebol mundial? Não deixe de se inscrever, dê aquele like, convide os amigos. Ao Vasco todos, ao Shanghai, Ohio, bonjour!